Sejam bem-vindos a este programa Oração pela Igreja. Eu sou Joaquim Dias e estou aqui na Ângelos TV. Hoje queria trazer uma reflexão, uma partilha sobre felizes os que choram, porque serão saciados. Muitas vezes nós choramos. Choramos por diversas situações na nossa vida. Por perda de alguém, mas também por aquele que não nos fala, por aquele que não nos perdoa, por aquele que não nos ama ou não nos deixa amar. Choramos porque não conseguimos os objetivos, choramos porque não alcançamos as metas, choramos porque, às vezes, aquilo que nos propusemos durante este ano letivo não conseguimos atingir, reprovamos. Choramos porque não conseguimos entrar para aquele trabalho, para aquele emprego. Choramos porque às vezes somos despedidos. Choramos por tantas coisas. Choramos por às vezes um filho que está doente. Tantas vezes que nós choramos. Mas, querido irmão, querida irmã, nada disso será perdido quando nós não nos desesperamos. Quando nós voltamos e transformamos essas lágrimas, não é, em força. Transformamos essas lágrimas em vitalidade, em ânimo, em vigor. Ou seja, entregamos essas lágrimas ao Senhor para que Ele nos sacie. Mas uma das coisas que mais faz chorar é, de facto, a falta de perdão. Quantos e quantas ando de costas voltadas, às vezes até entre o casal, que não se falam. Dormem às vezes no mesmo quarto, na mesma cama, mas estão de costas voltadas, sem um dar o braço a torcer, porque espera que seja o outro. E nós não damos o primeiro passo. Quem dá o primeiro passo é quem mais ama, é quem mais perdoa. Não interessa na nossa vida quem tem razão ou deixou de ter razão. O que interessa na nossa vida é nós darmos o primeiro passo. Mesmo quando eu sei que devia ser o outro a dar o primeiro passo, porque foi o outro que me ofendeu. Mas eu vou lá. Eu perdoo-te por aquilo que me fizestes. Dou o primeiro passo. Abro o meu coração para oferecer o perdão e receber o perdão. Por isso, trago uma pequena meditação sobre esta bem-aventurança, felizes os que choram, porque serão saciados. E nesta pequenina meditação diz o seguinte: está bem esta bem-aventurança. Fala do coração que chora porque ama. E dói-lhe ao ver a si mesmo e ver os outros afastado de Deus. Pelo pecado, pela falta de perdão. Esse foi o motivo por que Jesus chorou à vista da cidade de Jerusalém. Esta cidade rebelde e que não seguiu o apelo da conversão. São as lágrimas que voltaram a escorrer por suas faces, misturadas com gotas de sangue, quando no Horto das Oliveiras aceitou beber o cálice amargo dos nossos pecados, para nos livrar deles com o sacrifício da cruz. As lágrimas de contrição encheram de paz e de alegria a nossa alma pecadora, que se arrependeu aos pés de Deus, aos pés do Senhor. É esta fonte de alegria no céu e na terra, quando o filho pródigo voltou a casa. É também ser feliz quando alcançamos o perdão de alguém. Somos felizes quando alcançamos o perdão de alguém. E quando alcançamos o perdão de Deus, no nosso coração contrito,
se enche de alegria. Quando nós alcançamos o perdão de Deus no nosso coração contrito, ou seja, o nosso coração arrependido. Esta pequena meditação fala do perdão. Quem eu preciso perdoar? A quem eu preciso perdoar? A quem eu preciso dar o perdão? Ou a quem eu preciso de ir ao encontro para receber o perdão? Porque muitas vezes querem nos perdoar e nós não aceitamos o perdão. Às vezes impomos condições para perdoarmos. Usamos isto. Eu só desculpo se fizeres isto. Eu só desculpo se disseres isto. Eu só desculpo se me devolveres isto. Eu só falo contigo se fizeres isto. Colocamos condições para perdoarmos. Repare que Jesus, em nenhum momento, pôs condições. No Horto das Oliveiras, viveu o cálice amargo para perdoar os nossos pecados, para carregar a cruz dos nossos pecados. Veja o filho pródigo. O pai não lhe perguntou por onde andou, onde gastou dinheiro, o que é que fez, quantos dias esteve fora, quais foram os lugares que frequentou. Apenas perdoou. Nós vemos esse perdão. Jesus perdoa a mulher adúltera. Jesus perdoa àquele que entrou pelo telhado, que estava em cima de uma maca, sem colocar condições para o perdão. O perdão deve ser livre, incondicional, 70 vezes 7, como Jesus disse a Pedro. Quando Pedro pergunta: Senhor, Mestre, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? E Pedro já achava que era um exercício muito difícil de perdoar 7 vezes. E Jesus diz: não, mas 70 vezes 7. Ou seja, sempre. É este perdão que o Senhor nos convida a realizar na nossa vida. Às vezes, queridos irmãos, até temos que perdoar a Deus, não é? Quando nós, não é? Muitas vezes o culpabilizamos por certas e determinadas coisas que nos acontecem. Quantas histórias às vezes eu ouço que culpam Deus porque um ente querido partiu. Porque achamos que foi Deus que chamou. Deus não chama. São consequências da nossa liberdade, responsável ou irresponsável. Deus não tem culpa de um acidente de carro. Deus não tem culpa de alguém que assassina alguém. Deus não tem culpa das doenças cancerígenas que muitas vezes acontecem na nossa família. Deus não tem culpa de um AVC ou de um ataque cardíaco. Deus não tem culpa de um terremoto ou de um temporal. Deus não tem culpa de nós nos afogarmos no mar ou no rio. Deus não tem culpa nada disso. É a nossa liberdade responsável que muitas vezes, por minha culpa ou consequências da minha culpa, às vezes acontece estas situações. E Deus é inocente. É inocente em tudo que nos acontece. Porque Deus quer que nós sejamos felizes. Repito, o nosso bispo, e muitas vezes irão-me ouvir esta frase: Deus quer que tenhamos uma vida bela e feliz. Ou seja, o percurso da nossa vida seja um percurso de beleza na nossa vida. Que a nossa vida seja esta beleza encantadora e sermos felizes. É isto que Deus quer. Por isso não nos chama antecipadamente, porque Deus precisa de nós no reino dos céus. Não. Deus sabe, mais do que nós, sabe que cada um de nós precisa um dos outros. Aliás, é o próprio Senhor que
diz: eu vim para que tenham uma vida e vida em abundância. Portanto, se ele diz isso, ele não se contradiz. Agora, por causa dessa, muitas vezes que vamos ouvindo falar daqui e dali, vamos culpabilizando o Senhor. Ou quando as coisas não saem certas, como nós projetamos e planeamos e pedimos o auxílio do Senhor. Mas o auxílio do Senhor não é Ele fazer o meu trabalho, o meu projeto, ou abrir e escancarar as portas para que eu entre aqui ou acolá. Essa parte é minha, é da minha responsabilidade. Por isso, queridos irmãos, é nesse sentido que muitas vezes nós temos que abrir o nosso coração para perdoar Deus, no sentido de que, Senhor, eu peço-te perdão porque tantas vezes te julguei. Eu peço-te perdão porque tantas vezes te acusei. Eu peço-te perdão porque não te compreendi. Eu peço-te perdão porque eu exigi que tu me ajudasses, ou que tu fizesses isto, ou realizasses um milagre, ou que salvasse esta vida. Claro que Deus podia fazer tudo isso e mais alguma coisa, queridos irmãos. Claro, não é? Ele é um Deus infalível, o Deus omnipresente, o Deus omnisciente, o Deus todo-poderoso. Claro, mas quem sou eu mais do que você que está em casa? De cada um que está em casa. Porque é que Ele tem que fazer-me um milagre ou derramar sobre mim uma graça ou um desejo meu? O que é que eu tenho a mais do que cada um de vós que está em casa? Por isso, Deus não faz isso. Deus não entra por esses meios, porque todos nós, diante dos olhos de Deus, somos iguais. Pode estar-se a perguntar, e eu sei que se está a perguntar, mas aqueles milagres que aconteceram, por exemplo, os pastorinhos que foram intercessor daquele menino que caiu e que foi o milagre para a aprovação da canonização dos pastorinhos. Isso são manifestações de Deus, para Ele nos fazer recordar, para Ele nos alertar, para Ele nos iluminar que Ele é o Senhor e que está e continua a estar, não é? Não é um Deus passado, mas é um Deus presente, um Deus atuante no meio de nós, no amor. No amor. Por isso, convido-vos a rezar esta oração do Salmo 32 de perdão. E rezemos, se você tem a Bíblia, no Salmo 32, da Bíblia dos Capuchinhos. Feliz aquele a quem é perdoada a culpa e absolvido o pecado. Feliz o homem a quem o Senhor não acusa de iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto me calei, os meus ossos definhavam, no meu gemido de todos os dias, pois a tua mão pesava sobre mim dia e noite. O meu vigor consumia-se com o calor do verão. Confessei-te o meu pecado e não escondi a minha culpa. E disse: confessarei ao Senhor a minha falta e tu me perdoastes a culpa do meu pecado. Quando confessamos, queridos irmãos, o Senhor dá-nos a absolvição. O Senhor devolve-nos a identidade, não é? Digamos assim, Deus nos faz voltar à origem, ou seja, sem pecado, sem mais de pecado, quando somos absolvidos dos pecados que confessamos. Voltamos à origem, voltamos a ter identidade, não é? Já não somos ímpios nem pessoas cheias de iniquidades. Somos perdoados. Queridos irmãos, continuemos a pedir perdão, continuemos a perdoar e continuemos a confessar os nossos pecados, para que um dia, no reino dos céus, na plenitude da vida, nós possamos desfrutar de toda a beleza, tal e qual como ela é, na graça de Deus. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Ok.